Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O glorioso volta a campo amanhã para enfrentar a LDU na altitude de Quito, no Equador, às 23 horas, horário de Brasília. Jogo válido pela Copa Sul-Americana. Será que o empate vai ser um bom resultado para o Fogão? Assim, o glorioso terminará a rodada como líder do grupo A da competição. Só que, com o empate, a LDU também vai a 9 pontos. E na última rodada, as duas equipes vão decidir a liderança do grupo no saldo de gols. O Botafogo enfrentará o Magallanes do Chile no Newton Santos. A LDU enfrentará o César Vallejo do Peru, lá no Equador. O Fogão está numa maratona intensa de jogos, entendemos o contexto, e por isso quero falar neste vídeo sobre o Campeonato Brasileiro, pensando também na partida de amanhã no Equador. E mais, muita gente reclamou da omissão dos jogadores do Botafogo que não reclamaram de um pênalti claríssimo, não marcado em cima do Janderson no último jogo contra o Atlético Paranaense. Comento sobre o tema neste vídeo. Antes de mais um conteúdo robusto, aquele recado especial para você. O link está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Qual link, Fabiano? O link para você se cadastrar e apostar na PagBet. É o link do canal Fabiano Bandeira. Aposte na PagBet. Cotações altas. Você faz o seu cadastro de forma tranquila e sem burocracia. PagBet. Acertou, tá pago. Pois é, galera, o Botafogo tem uma partida difícil e importante amanhã na altitude de Quito. Se vencer, o Fogão vai ficar muito bem na fita para terminar na liderança do grupo e se classificar diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana. Se perder ou empatar, o Botafogo vai deixar a decisão do primeiro lugar do grupo para a última rodada. Só que o Botafogo está em um momento complicado. Depois do jogo de amanhã, o Botafogo ainda enfrentará o Fortaleza no sábado às 21 horas no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. E então sim, 11, 12 dias para o próximo jogo contra o Cuiabá, também pelo Campeonato Nacional. Uma parada boa por conta da data FIFA. Vamos pensar inicialmente, então, na competição nacional. Vejo gente preocupada com a aproximação do Palmeiras. Antes da rodada que termina hoje com o Flamengo e Vasco, o Palmeiras estava 5 pontos atrás do líder Botafogo. O glorioso perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa por 1-0. O Palmeiras venceu o Coxa de forma tranquila em casa, 3-1. 2 pontos agora separam o Palmeiras do Botafogo. Lembrando que o Fogão tem 7 vitórias na competição nacional, o Palmeiras tem 5. Pois é, galera, tudo absolutamente natural. O Botafogo está fazendo um baita início de Campeonato Brasileiro e quem está fora da curva, no bom sentido, é o Botafogo. O Palmeiras é o vice-líder nesses 9 jogos, tendo feito uma campanha melhor que nos 2 últimos títulos nacionais, os 2 últimos títulos brasileiros do próprio Palmeiras. Então ele foi campeão 2 vezes recentemente e nos 9 primeiros jogos não pontuou tanto quanto em 2023. Só que em 2023 surgiu o glorioso Botafogo de futebol e regatas, fazendo 7 vitórias em 9 jogos, estando com 21 pontos na liderança do Brasileirão. Então não há motivo para desespero. A gente pode pensar na gestão de grupo, na gestão de carga, na segunda janela, com o Botafogo indo atrás de contratações pontuais para uma sequência ainda melhor na temporada, mas o que acontece no momento é algo absolutamente normal. O Botafogo é um time que se doa em campo em qualquer competição. Infelizmente saiu da Copa do Brasil, mas saiu vencendo o Atlético Paranaense no jogo, perdeu nos pênaltis. O Botafogo tem 7 vitórias em 9 jogos no Brasileiro e perdeu apenas 2 partidas. O Botafogo é o líder do grupo A da Copa Sul-Americana. No momento, não dá para falar em oscilação, a não ser que o Botafogo amanhã vá mal e não vença a LDU. Aí sim. E sabe por que não dá para falar em oscilação? Porque antes da derrota do sábado, o Botafogo havia vencido 4 jogos de forma consecutiva. O Botafogo amassou o Fluminense, venceu o César Vallejo no Peru, amassou o América Mineiro,
venceu o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e perdeu em jogo equilibrado para o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. O Botafogo está bem, não foi tão bem no último jogo, mesmo assim conseguiu organizar jogadas. O Botafogo joga contra qualquer adversário, ou eu preciso repetir o nome dos adversários que vencemos neste início de Campeonato Brasileiro: São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Bahia fora de casa e o América Mineiro, que desses, claro, é o que tem menor potencial de torcida, de investimento. Mas o Botafogo venceu os gigantes do futebol brasileiro. Venceu na Copa do Brasil também o Atlético Paranaense, que é um clube ajustado, estruturado e que faz boas campanhas e é constante no futebol brasileiro de uns tempos para cá. Então, sem terra arrasada, sem problema nenhum, amanhã vamos identificar o que acontece. O Botafogo no último jogo teve mais posse de bola, 52%, quando o Botafogo teria 52% de posse de bola contra um time organizado, estruturado, jogando fora de casa. Tudo bem, na maior parte do tempo a bola ficou no campo do Botafogo, sejamos justos, mas não muita diferença para o tempo que a bola ficou no campo do Atlético Paranaense. Por quê? Quase 50% do tempo a bola ficou circulando na região do meio-campo. Um jogo de equilíbrio, um jogo disputado. Isso porque o Botafogo não foi bem. Imaginem se tivéssemos jogado da melhor maneira. Fabiano, se o Palmeiras passar o Botafogo construiu uma gordura tão interessante que, se empatar com Fortaleza, terminará a próxima rodada na liderança. Vai a 22 pontos, Palmeiras tem 19, vencendo o jogo dele contra o São Paulo, vai a 22 também. O Botafogo terá uma vitória a mais que o Palmeiras na competição nacional. É claro que o Botafogo não pode pensar em empatar com Fortaleza. O Glorioso tem que vencer o tricolor cearense no Nilton Santos, com todo respeito ao time treinado pelo Vojvoda. Mas amanhã tem Sul-Americana, que o Botafogo consiga então vencer, e se não conseguir, que traga pelo menos o empate para o Rio de Janeiro. A expectativa também tem que ser baseada em cima do que vem acontecendo. O time está cansado. Falei sobre a maratona. Por isso estou feliz com essa chegada da data FIFA. Mas enquanto tem jogo, a gente vai torcendo, vai acompanhando. Se o Botafogo vencer LDU e Fortaleza, aí, queridos e queridas, melhor dos mundos. Sigamos. Falando agora sobre a questão das reclamações. É por isso que eu falava no Campeonato Carioca. Prefiro que se importem. Prefiro que errem no exagero, melhor que na omissão. Agora vejo muita gente reclamando sobre a omissão dos jogadores do Botafogo. Pênalti no Janderson, claro. Quem foi reclamar? Praticamente ninguém. Teve uma jogada com o Vitor Sá que ninguém mostrou em lugar nenhum. Da arquibancada me pareceu pênalti. Não vou falar que foi, porque não vi na TV nem no YouTube conseguir. Se não foi pênalti no Janderson, com aquela carga enorme, mas todo mundo falou que foi, até os comentaristas de arbitragem, que em alguns momentos contra o Botafogo tem alguma dificuldade, contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, não foi falta do Cuesta, os dois escorregaram, Cuesta com o braço um pouco acima ali no corpo do jogador adversário, e o árbitro parou imediatamente, sem deixar a jogada ser concluída, para ir ao VAR. Não é possível que o contato no Janderson tenha sido mais fraco que o contato do Cuesta. É claro que não foi. Então os jogadores não estão reclamando com veemência. Campeonato Carioca. Muita gente reclamando do Rafael contra o Vasco. Ele estava em campo, ele viu que o árbitro ia marcar um pênalti absurdo para o Vasco, do Carly. Ele ficou panqueca das ideias, reclamou muito, exagerou, foi expulso. Fizemos as críticas ao Rafael, muita gente pesou a mão além da conta. Críticas são para crescimento, não tem que fazer com que o jogador saia do Botafogo, por exemplo. E eu fui ponderado nas críticas, lembro que teve até gente aqui reclamando no canal, mas eu prefiro que se importe. Aí fomos jogar contra o Flamengo, time C, o Botafogo jogou mal, perdeu, e eu cito esse jogo como um que me fez fazer com que eu não acreditasse mais naquele momento no trabalho do Luiz Castro à frente do Botafogo. Hoje acredito novamente, tenho visto coisas muito boas em termos de desempenho. Até em jogos ruins, como o do último sábado, vi alguns detalhes interessantes. Mas o Botafogo naquele jogo com o Flamengo foi muito mal. Mesmo assim, o árbitro não tem que se meter. Não deu um pênalti claríssimo no Matheus Nascimento no final do jogo. O Tiquinho sofreu uma falta, o árbitro não deu, ele fez uma falta, o árbitro deu.
se irritou, reclamou. Marçal se irritou, reclamou. O Carlos no banco se irritou, reclamou. 3 expulsos do Botafogo, jogadores sendo julgados até hoje, vão ficar de fora de jogos do Campeonato Carioca do ano que vem e por aí vai. Prefiro que se importem. É claro que a gente não quer um time com jogadores sendo expulsos o tempo inteiro. Mas quem já viu a série do Tottenham no Amazon Prime, viu o Mourinho falando que time de bonzinho não chega a lugar nenhum. Que ele ia jogar pelo Manchester United contra o Tottenham e que os jogadores do Tottenham nunca xingaram o Mourinho, nunca reclamaram com ele, que era um time bom tecnicamente, mas um time de bonzinho. Depois de um jogo, ou no intervalo de um jogo, ele fala a mesma coisa. Nós estávamos jogando bem, mas eles vieram e nós não atropelamos, não fizemos faltas. Quando nós íamos passar do meio-campo, quando nós tínhamos possibilidades, eles faziam faltas, paravam o jogo. Time de bonzinho não ganha. É claro que não é para você ser desleal, violento, xingar a mãe do árbitro, xingar o árbitro diretamente, mas precisa estar focado até nesse momento de fazer pressão na arbitragem, porque infelizmente no futebol brasileiro funciona assim. Então, não queremos o exagero do carioca, não queremos a omissão do brasileiro. Prefiro o equilíbrio, mas já estivemos lá dentro em jogo de Série A do Campeonato Brasileiro? Eu estive lá dentro já, mas terceira divisão de Campeonato Carioca, categoria de base, Campeonato Goiano e por aí vai. Em jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, jogo de Sul-Americana, já estivemos lá dentro para falarmos sobre equilíbrio na hora de reclamar com a arbitragem? Então que haja o equilíbrio, mas se não houver, que erre um pouquinho para mais, nunca para menos, porque aí passa a sensação de que não estão se importando. Eu não estou reclamando sobre isso, mas vi muita gente reclamando. Então, omissão não, exagero também não. Entretanto, se tiver que pender para um lado, vocês sabem qual eu escolho. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui.